Projeto Poço de Betesda, dia 19 de julho do ano de 2016, mensagem para memorial. Quantos estão felizes nessa noite? Digam amém. Amém. Vamos abrir Mateus 24, muito conhecido, irmão. O tema da mensagem é sinais dos tempos. É nisso que a gente tem que focar, irmão, nossa mente. Eu sempre digo que a mente da gente, o corpo vai onde a mente vai. Entendeu? Então, se a sua mente está nas escrituras, está na palavra, você está sempre pensando nos congressos cristãos, você está sempre vendo pessoas que Deus está levantando, e você fala, eu também quero ser levantado, também quero ser usado por Deus. Agora, se você, irmão, foca a sua mente nas coisas do passado, por exemplo, as novas drogas que está tendo, a novinha que está morando ali, e entre outras coisas, que o diabo, irmão, que eu falo com você, ele sempre tem uma cobra para ele entrar e buzinar no seu ouvido, irmão. Não fez com Eva? Faz com a gente também, irmão. Então, são pessoas, irmão, que conhecem a sua natureza, seu passado. O diabo, irmão, ele tem a pessoa certa para você, irmão. Como Deus também tem. Entendeu? Só que a pessoa de Deus vai te levar para o caminho da bênção, da santificação. A pessoa do diabo, irmão, vai te levar para onde a sua natureza vai. Tem pessoa que a natureza dele é comer muito. Então vai botar uma pessoa que come muito e come aí, rapaz, come aí com a gente. Você pode ver quando você estava nas baladas, sem dinheiro, R$1, não aparecia ninguém para te oferecer uma butuca de cigarro, irmão. Hoje eles te oferecem droga, cocaína, mulher se oferece, por quê? Diabo, irmão, não oferece nada para quem não vale nada. Você acha que por que o diabo vai oferecer, irmão, cigarro para quem está nas barras da mão dele? Ele quer que você se lasque, ele quer te pisar. Agora, quando você está na luz, você no mundo podia até não ser um homem cobiçado, mas o diabo vai botar a mulher e essas coisas. Não é só mulher. Mulher é uma das coisas. Ele vai botar sucesso, dinheiro, ofertar coisas que normalmente você nunca teve. Entendeu? Igual o caso de Elvis Presley, um cara novo. As pessoas, quando ouviam Elvis Presley, irmão, choravam, muitos se convertiam. Pessoas recebiam a vitória com o louvor dele. E o diabo ofereceu o mundo para ele, irmão. Ele resistiu da primeira vez, mas da segunda ele não resistiu. Se tornou o rei do rock. Então a vida de Elvis Presley era sexo, era droga, era bebida, e morreu, irmão, numa miséria, gordo, sem beleza nenhuma. E ele dizia que os demônios estavam vindo buscar ele, irmão. Que o pacto dele acabou, entendeu? Então o diabo, irmão, sabe te dar, mas sabe te cobrar também. E quando ele vem, você não espera. Às vezes você pensa que vai dar tempo de aceitar Jesus, mas ele, uma bala perdida te acerta, entendeu? Um carro te acerta por trás, entendeu? Igual o caso do muçulmano que matou 80 pessoas, não sei se vocês viram nos noticiários, mataram em nome de uma causa, atropelou até crianças, entendeu? Então, irmão, não brinca com as forças sobrenaturais, não. Não brinca com Deus, principalmente com Deus, e nem com o diabo. Entendeu? Porque ele sempre vai estar no seu encalço, atrás de você. Mateus 24, versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 10. Mateus 24, versículo 10 em diante. Diz assim, nesse tempo, muitos serão escandalizados, que é o que acontece hoje. Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A igreja de Deus glorifica, adorando o Senhor. Irmãos, sinal. No nosso vernáculo, o que quer dizer sinal? Anúncio, aviso, aceno. O camarada está lá assim, no semáforo, ei, eu estou aqui, ó, é um sinal. Você vai ver que sinal, de acordo com o dicionário, quer dizer presságio, quer dizer cicatriz. E tudo isso, irmão, nós estamos vivendo hoje. Sinais do tempo do fim. Isso forma uma cicatriz dentro de nós, igual esse jovem aí falou.
sobre esse tal projeto, ele tem uma cicatriz na alma dele por causa dos maus tratos que ele passou lá. Ué. São sinais, irmão. Hoje foi o que eu falei, vivemos 2 Timóteo, capítulo 3. Tempos difíceis. Tempos de pessoas individualistas, egoístas, traidoras, desobedientes a pais e mães, sem afeto natural. A maioria das pessoas, irmão, não gosta de conversar com quase ninguém, principalmente as mulheres. Estão tão vacinadas com o homem traidor, entendeu? Com o homem mulherengo, que elas às vezes não querem muita conversa. Isso vale para as redes sociais. É o que acontece, muitos desses homens matam. É o caso de uma moça que, por causa de rede social, morreu ali na subida, ali perto da Santa Casa, ali em Vitória, tomou um tiro na cabeça. Ela estava indo para um baile funk e, por causa de uma discussão na rede social, acabou morrendo. Então nós vemos, irmão, esses sinais. De acordo com uma grande autoridade dentro da área de escatologia, que escatologia quer dizer estudo das profecias, né, últimas coisas, o prenúncio do Armagedon já começou. O holocausto nuclear ameaça a segurança do mundo e a destruição do mundo parece estar chegando num pique acelerado. Chamam isso de cenário apocalíptico. Quem falou isso foi Arilton Cordeiro de Oliveira, um grande estudioso das profecias. Irmãos, nós vemos que o mundo em que nós vivemos vive esse tempo de Mateus 24. Sinais no mundo religioso, falsos profetas e falsos cristos. Falei com vocês que eu vou trazer o DVD aqui, vou trazer. Vocês veem quantas pessoas têm enlouquecido achando que é Cristo. Teve um recentemente da Austrália. Ele falou que era o Cristo, e muitas pessoas acreditaram nele. Nos Estados Unidos, Flower Cam, um camarada que disse que era Deus. E muita gente aceita isso. Mas se você pregar a Bíblia, eles não aceitam. Entendeu? As pessoas, irmão, de hoje, são igual a mulher que gosta de ser enganada. Gosta de ouvir palavras que vêm trazer segurança para eles. Me lembrei do filme Titanic, que quando estava afundando, eles procuraram um padre para se confessar, não sei se vocês viram essa cena, e pediram a ele oração. E o padre estava cantando um hino, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Era a consolação que eles tinham. Então o ser humano, irmão, é assim. O barco está afundando, mas eles querem uma palavra de consolo, irmão. Eles querem que você diz assim, não tem problema você ser do jeito que você é. Quem disse que tem problema? Não tem problema. Você pode ser gay e viver com outro homem, e você vai para o céu da mesma maneira. Um dia eu discuti com um rapaz dentro do ônibus por causa disso. Você pode ser o que você quiser ser, porque, afinal de contas, todas as religiões são como rios que vão levar a Deus. É mentira, irmão. É como comparar todos vocês aqui como homem e dizer que tudo chega no mesmo lugar. Por exemplo, eu coloco esse senhor aqui numa situação. O que é que você faz se você pega a sua mulher te traindo? Ah, eu dou umas pancadas nela. O outro já fala, irmão, eu já sento o dedo. O outro fala, não sei, rapaz, eu tenho que ver se eu também estou cumprindo meus deveres de marido. Já outro fala, eu não sei, rapaz, eu acho que eu vou pensar lá fora. Cada pessoa, irmão, tem uma opinião. E somos homens. Todos nós temos uma opinião diferente. A situação é a mesma? É. Mas cada pessoa tem uma situação diferente. Um já não perdoa, já senta o dedo. O outro já sai socando. O outro bate só no homem, para não mexer na sua mulher. O outro bate só na mulher. E o outro bate nos dois. E um fala, meu Deus, por quê? Tem uns idiotas assim. Cada pessoa não tem um jeito de ser. Então, cada religião tem uma filosofia. Cada religião tem uma maneira de entender Deus. E temos que entender isso aí. Então, sinais, irmão, de falsos cristos viriam. Por exemplo, no tempo de Jesus havia 2.000 falsos messias. 2.000 falsos messias. Você vê esse estudo em Atos capítulo 5, você vê que Gamaliel fala de Teudas e fala de uma outra pessoa que arrastava a multidão. No tempo de Jesus já tinha falsos cristos. Né? Hoje tem 37, mais ou menos, manifestações de grandes falsos cristos. De pessoas, irmão, que se consideram Deus na terra. Eles dizem que sem ele, teve um que morreu esses dias, José de Jesus Miranda, ele disse que sem ele a igreja não pode ser edificada, porque só ele tem a sabedoria para edificar a igreja. Ele morreu vítima de alcoolismo. Ele não pode salvar nem ele, né, irmão?
É o caso de Wayne Bent, que era um grande cristão. Ele disse que ele estava na casa dele e uma luz apareceu para ele. Vocês vão ver isso no DVD quando eu trouxer. Aí diz ele que uma luz disse: tu és a humanidade e a divindade no mesmo corpo. E eis que sou a segunda vinda em você. E ele foi preso, irmão, por estar abusando das crianças na igreja dele. Né? O outro, Rulon Michael Jr., a igreja dele é a Nação do Senhor. Ele fundou o movimento Nação do Senhor. Ele disse: Deus é negro, porque os apóstolos também eram negros. Então não tem salvação para branco, né, irmão? Os brancos têm que ir tudo para o inferno. E ele foi preso, irmão, por racismo e por assassinato. Na certa, ele matou algum branco e tentou entrar na igreja dele. Você vai ver Krishnaventa, um homem que fundou o movimento Fé, Sabedoria e Amor. Isso era na época dos hippies, nos anos 70. Ele disse que ele iria regenerar a terra com a sabedoria dele. Ele disse que ele era o Cristo da segunda vinda. E ele, depois que morreu, acabou o movimento dele. Você vai ver David Koresh, que o nome David é Davi em inglês. Koresh quer dizer raiz de Davi. O nome dele não é esse. Ele conseguiu agremiar 140 pessoas numa fazenda chamada Monte Carmelo. Agora você pensa bem, irmão, como o espírito religioso é forte. Alguém fala assim: irmão, você está na minha igreja. Eu sou o Messias. Você deve estar disposto até mesmo sacrificar a sua vida por mim. Só que eu não quero muita coisa. Eu quero ser só marido também da sua mulher. Era isso que ele falava, irmão. E muitos maridos deixavam ele proliferar, porque ele disse que ele era da descendente dos Zeruvins, né? E vou proliferar a minha essência de Deus na sua mulher também. Entendeu? E, irmão, eu vou te contar. Foi preso por causa de... Sim, pode falar. Teve o Jim Jones também, teve um suicídio coletivo da fazenda. Sim, nós vamos falar sobre ele também. Né? Então, acontece, em 1993, você põe lá no YouTube, esse falso Cristo disse: temos que nos preparar para o Armagedon. Só que o crente, irmão, se prepara para a guerra orando, buscando a Deus. Deus é a defesa dele. Ele, lá nos Estados Unidos, uma coisa mais fácil é ter carro e ter arma. É só você ter idade e compra e você já põe as balas lá dentro, já pode até cometer o primeiro homicídio. E ele comprou bomba, comprou escopeta, comprou fuzil e vamos para Armagedon. A polícia descobriu isso, irmão. E foi lá e o problema foi tão forte, irmão, que teve uma explosão lá e matou um monte de gente. Outro, Charles Manson, foi o primeiro falso Cristo do século XX. Ele matou a atriz Sharon Tate, que ele disse que ela tinha que gerar o filho dele, né? E ela não quis nada com ele, acabou matando ela. E hoje em dia ele está preso, irmão. E diz ele que era o Cristo da vinda. Pioner Kuznetsov era um terrível falso profeta na Rússia, né? Se bem que muitos apareceram na Rússia também. Ele disse: olha, eu sou o Cristo e nós vamos nos preparar para o Armagedon, mas tudo debaixo da terra. E não deixava ninguém sair, irmão. Você não podia trabalhar, você tinha que fazer suas necessidades, tudo debaixo da terra, no lugar onde ele estava preparando ali. Aí uma pessoa conseguiu escapar, chamou a polícia e prenderam esse homem. Ele está preso até hoje. Entendeu? O senhor tem notícia de Cristo? Esse é um palhaço, irmão. Esse aí é um palhaço, coitado. Ele é um ator, na minha opinião, entendeu? Ele não produz sinais, tem alguns que produzem, irmão. Sinais é o de demônio, é o caso dele que falou. E Jim Jones produzia sinais. Ele lembrava até um pouco o R.R. Soares. Né? Então, quando eu trouxer o DVD, vocês vão assistir. As pessoas chegavam aleijadas, ele colocava a mão nas pernas dela e determinava a cura, e a pessoa começava a andar. Pode falar. Uma pergunta, assim, eu entender. Igual esses caras que é curandeiro, assim, igual esses caras eles falam João de Deus, esses caras que pegam a pessoa cura. Dr. Fritz, né? São espíritos, é um demônio. Eu quero saber como é que é a situação. É um demônio que entra dentro da pessoa e faz a pessoa igual Allan Kardec. Deus, né? Presta atenção, não é Deus. Não é Deus. Igual o Dr. Fritz. Igual Allan Kardec. Allan Kardec era um poeta celta. Quem incorporava era Leôncio Hipólite, que era o fundador do espiritismo kardecista. Ele incorporava esse cara, dizia que era, mas na verdade era um demônio. Então um demônio, ele incorpora, ele fala o que aconteceu no seu passado, ele fala que é um tio seu, porque o demônio conhece a sua vida, irmão. Se um ator, irmão, ele pode guardar muitos textos, que eu já fui ator, ele guarda 70, 80 páginas na cabeça. Então o ator ele tem que saber a hora que um sai, outro entra,
Aí ele está bem atento ao texto. Daqui a pouco ele entra em cena e faz a cena. Então o demônio, irmão, ele tem uma habilidade de memória muito maior. Ele acompanhou a sua vida todinha e ele sabe da sua vida. Ele pode falar. Ah, você se lembra de Sandrinha, sua primeira namorada? Como é que você sabe dela? Paraibana, filha de Dona Damiana. Você lembra? Fazia um cuscuz. Pois é, irmão. Ela morreu. E outra coisa, ela não está feliz com você não, que agora você é crente. Entendeu, irmão? Então... Porque muitas vezes, igual passava a seleção, o cara que enchia a cara de gente, que curava, que fazia. João de Deus. E muita coisa é charlatanismo também. Eles falam... O João de Deus, o homem que morreu nas listas, foi lá para ele fazer operação de cedeiro. Onde sério mesmo. Aí que acabou com enxergado um pouquinho, o João de Deus fez ali, aí ele chegou mesmo, aí só andava alguém carregando ele. Aí, em vez de melhorar, acabou com o homem, né? Não, mas é o caso do Dr. Fritz. Dr. Fritz tinha uma pessoa com a catarata avançada, ele pegou o bisturi, tirou ele. E a pessoa não sentia nada. Ele operou o seio de uma mulher, arrancou o câncer da mulher, a mulher vendo o câncer sair, ele não sentia nada. Ele pegava para curar as costas da a pessoa que tinha problema de hernia de disco, botava prego e... entrando prego dentro da pessoa, a pessoa não sentia dor. Isso é um demônio. Claro, demônio, irmão. Ele faz coisas terríveis. Acontecia igual, por exemplo, no Egito. Eles invocavam demônios também que produziam milagres. Né? Isso era superado pelo poder de Deus na vida de Moisés. Mas no Egito eles viam pessoas, o cobra manifestar na frente deles. Você pegar bem Êxodo capítulo 7, 8, até o Êxodo capítulo 12, saber que a Janes e Jambres, que eram os sacerdotes da época, eles produziam praga também, igual Moisés produziu praga de piolho, eles produziam piolho também. Né? Quando na conferência de bruxos, lá em Venezuela, um camarada conseguia fazer fogo cair de um negócio assim. Né? Tá? Que eternite caía fogo, essa estrutura virava fogo e caía. É o caso, por exemplo, de um camarada que ele se tornou o 5º maior bruxo do mundo. Ele falou assim, já que vocês fizeram de tudo aqui, então eu vou fazer o seguinte, meu rosto vai aparecer em todas as TVs da Venezuela. Todas. E outra coisa, ninguém vai conseguir se livrar de mim. Você podia puxar a tomada da TV, que você via a cara dele lá dentro. Você dava uma porrada na TV, quebrava ela, ele aparecia no caco. Você via a cara dele assim, olhando para você. Você vê como o poder das trevas é uma coisa terrível. Tinha um camarada ali, meu irmão conheceu um bruxo ali na Vila Rubim, ele botava o copo, a mão, você botava o copo com água fria, ele fazia aquele copo ferver na sua frente. Entendeu? Igual quando eu conhecia a feitiçaria, você para matar um camarada desse, você tinha que cruzar o revólver aqui, ó. Senão você não mata uma pessoa com corpo fechado. Principalmente capoeirista, que eles são muito devotos de preto velho. Então eles sempre oferecem um sacrifício. Então, para você matar ele, você tem que usar ou faca de ticum ou cruzar a mão na hora que você for atirar. Entendeu? Então, irmão, o mundo obscuro, ele sempre existiu. Desde a época dos judeus, igual São Cipriano, que se tornou até um santo, né? Ele era um feiticeiro terrível, irmão. Ele era um padre, esse é um deles. Só que existe um outro cara feiticeiro. Então, irmão, a manifestação dos cristos. Aconteceu, por exemplo, de ter um Cristo também lá na Coreia, 2, né? Um deles era... me esqueci agora... É um que morreu recentemente. O nome dele era Samyong-Moon. Ele era considerado Deus na Terra. Pra você ter ideia, ele tinha terras no mundo. Ele era chamado de o Cristo da nova vinda. E ele disse que veio completar o trabalho que Jesus não completou. Jesus conquistou a parte espiritual apenas. E ele conquistou tudo, porque ele se casou, e o plano de Deus sempre foi que Cristo se casasse, mas parece que Deus vacilou, né? E mataram Jesus, né? Parece que é isso que eles estão falando. Irmão, eu vou te contar, isso é obra do diabo, irmão. Falsos cristos. Uma grande manifestação de falso Cristo que vocês vão ver são os papas. Papa é a palavra... que quer dizer, é uma palavra latina que quer dizer para pai ou papai. Eles dizem que isso foi o Papa Leão XIII que disse,
Nós, ele falando nos papas, detemos na terra o lugar de Deus, o Todo-Poderoso. Ele escreveu isso na encíclica promulgada em 20 de junho de 1894. Isso é uma blasfêmia. Entendeu? O Papa é um líder religioso, outra coisa, satanista. Eu trouxe para você o DVD aqui, você vê todo o Vaticano louvando Lúcifer. Você vai parar com esse negócio, irmão, de catolicismo. O catolicismo é fundamentado, irmão, em doutrinas extra-bíblicas, é fundamentado no paganismo, né? O papado representa legitimamente a besta que sobe do mar, que os mares ali são etnias, são povos, né? E ela herdou de tudo um pouco do paganismo da Grécia. Por exemplo, o parecer da besta era um parecer de um leopardo. O leopardo, em Daniel capítulo 7, é o governo grego. É um governo que, se você for ver, era um governo dilacerado. Então, a besta no Apocalipse 13 também são 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres. Você vai ver que essa besta, ela se assemelha um pouco ao governo grego. O que o governo grego trouxe para o mundo? Além do grego, que é uma linguagem universal, que é uma linguagem antiga universal, como o latim, mais ou menos, né? Hoje é o inglês, mas o grego era a linguagem universal. Então, os gregos legaram para os romanos, que legaram para a Igreja Católica, o uso de imagens no culto. Entendeu? Você vai ver que os pés da besta é de urso. Você vai ver que o governo Medo-Persa, em Daniel 7, é tipificado por um urso com 3 costelas na boca, e a ordem de Deus é que eles devorassem muita carne. Entendeu? Então, o governo da Babilônia, que é a Igreja Católica, matou muitas pessoas. Na época do Papa Urbano, eles organizaram as cruzadas, que eram milícias armadas em nome da religião católica. E eles matavam pessoas, eles matavam mulheres, e a igreja dizia: aquele que cair no campo de batalha em nome da fé, herda o céu. E aquele que matar qualquer um em nome da nossa igreja, tem o perdão da igreja. Você não pode perdoar pecado, você pode perdoar uma ofensa que fizeram a você. Agora, se alguém cometer um erro aqui, tem que ser notificado ao pastor. Porque tem coisa, irmão, que só Deus pode perdoar. Então, ser Cristo na terra, aliás, é um tipo de blasfêmia. Nós somos testemunha de Jesus. Você pode testemunhar do poder de Deus, testemunhar da pregação, não é verdade? Agora, existe outra coisa, irmão, que são os falsos profetas. Os falsos profetas não são Cristo. Eles pregam o Cristo verdadeiro, mas eles vivem em pecado. É o que diz aqui o versículo 11. A Bíblia dizendo: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Outra coisa, Jesus Cristo está usando o verbo no futuro, dizendo: e enganarão a muitos. Hoje eu estava conversando com uma mulher casada dentro do ônibus, que um falso profeta é comparado a uma serpente, irmão. Se vocês pudessem ver como uma serpente pega um sapo, ela hipnotiza ele. Faz ele pensar que ela não vai fazer nenhum mal a ele. Tem aquele olho doce, vai se aproximando, e quando ele vê, já está dentro da barriga da cobra, irmão. Falsos profetas. São aqueles que aparecem na televisão e falam assim: olha, irmãos, nós temos aqui galõezinhos consagrados pelo nosso apóstolo. Vocês vão enviar uma oferta de amor de R$100, 200, 300, 400 ou até mais para ajudar a obra de Deus. E vamos deixar a sua água separada. E apenas uma gota, eu tenho que rir, né, irmão? Dessa água consagrada pelo nosso apóstolo vai mudar a sua vida. É uma coisa triste, né, irmão? E outra coisa, muita gente compra, irmão. Manda 300, manda 500. E um projeto desse, precisando de ajuda de cesta básica, não recebe nada não, irmão. É água que veio lá de Israel, irmão, o Rio Jordão é o rio mais lamacento e sujo que tem, irmão. Aquela água ali dá de 1000-0 na água do Jordão. A água do Jordão, até animal faz necessidade ali, entendeu? Animal faz. A pessoa, você vai beber uma água dessa, irmão? Que animal faz necessidade, que animal urina ali dentro, defeca, passa ali dentro, entendeu? Irmão, isso é burrice, irmão. A gente tem que parar de ser idólatra. Que a palavra idolatria, como eu falei, ela vem da palavra grega eidolon e latreia, ou seja, culto a um ídolo.
Às vezes você não idolatra imagem de escultura, mas você idolatra um galãozinho que um camarada vai te mandar, que com certeza não vai fazer nada na sua vida. É o que diz Atos 20, versículo 29, é o que Paulo está falando. Porque eu sei, isto que, depois da minha partida, estarão no meio de vós lobos cruéis e não pouparão o rebanho. Na ausência do pastor vem os lobos, né? Porque muitas ovelhas ainda são incautas. E que entre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Olha a recomendação apostólica. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar vocês com lágrimas a cada um de vós. O que Paulo está falando? Gente, vigia com os falsos profetas. Lembra de Apocalipse 2, primeiro, que a igreja de Éfeso colocava em prova os que se diziam pastores e não eram, irmão. Nós temos que ser assim, irmão. Olhar a pessoa pela obra dele. Não é porque o camarada fala bem, ou porque é bonito, ou porque é isso e aquilo, que a gente tem esse problema, irmão. De ir pelo que a pessoa aparenta ser. É igual os falsos profetas. Eles falam gostoso, irmão. Falam gostoso. Eles falam assim, ajude essa obra. Você acha que a obra de Deus não precisa de você? Sacrifica, venda a sua chácara. Deus vai te honrar. Irmão, aí você vai, rapaz, como eu sou egoísta, né? Sabe uma coisa, vou vender minha chácara mesmo, vou... Para com isso, irmão. Você pegar em Atos, capítulo 5, capítulo 4, você não vê Pedro fazer, irmão, nenhuma cobrança de nada. As pessoas vendiam as coisas porque queriam. Você via Pedro pregar o arrependimento, você via curas, milagres, e as pessoas sentiam de ajudar. Entendeu? Esse negócio, vamos fazer a campanha aqui. Da prosperidade, oferta mínima, R$50. 50 reais paga suas contas. 50 reais paga uma faculdade. 50 reais paga um tratamento do câncer que a sua mulher está. Eu fico pensando que muitas pessoas não têm amor para com a obra de Deus. Se você ama, você sacrifica. Se você ama, Jesus vai te abençoar. Olha o que está na palavra de Deus. É com você, Rogério. Aí bota lá na tela. Deus dá semente àquele que semeia. E o que muito semeia, muito colherá. Sabe por que você está nessa miséria? É porque você não semeia. É porque você não ajuda. Mão de vaca. Mão de samambaia. Ajude a obra de Deus. Quando você parar, inventa até mistério, de roubar a Deus, Deus vai te honrar. Quantos estão comigo aqui aí, um monte de bobo? Aleluia! Mentira. Nós temos aqui um testemunho. Quem era você antes de vir para a nossa igreja? Eu falo você, ó, vez que eu vi a mãe na igreja. Minha mãe não é da igreja, não. Vamos visitar lá. A igreja é dele. Famosa, não precisa falar não, irmão. Aí, passaram o cartão. Acabou o culto, aí chamou a gente para pedir orar, né? O cara chamou para orar, passar o óleo. Aí tinha um óleozinho assim, ó, assim. Ela falou, por que oração desse óleo aqui? Se a pessoa tiver 50 reais, a gente vai passar esse óleo aqui e tal. Mas como eu era evangélico, eu falei, mãe, vamos embora daqui, eu pensei que nós... Você comece, você... Olha só, 2 de Pedro 2, versículo 1 diz, e também houve entre o povo, falando para Israel, falsos profetas. Como eu disse, a palavra profeta vem da palavra grega prophetis, quer dizer, eu falo em nome de Deus. Vem do hebraico nabi, que quer dizer o embaixador de Deus. Como, olha só, houve falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Outra coisa, agora não são só profetas, irmão. Não são só pessoas com uma roupa do Oriente Médio, com um turbante na cabeça, com a barba, dizendo assim diz o Senhor. Agora, irmão, eles vêm com o carrão do ano, com anel de teologia. Eles vêm com a fala tão mansinha, irmão. Macia, gostosa, parece um azeite.
Eles têm programas de TV e eles prometem a bênção, vendem a bênção, e a bênção de Deus é de graça, né, irmão? Doutores. Da onde Pedro tira isso, irmão? Do que Jesus falou em Mateus 13. O joio no meio do trigo. Quem semeou o joio? Satanás, irmão. Então, Satanás, irmão, ele não está olhando para esses shows de timbalada, esses shows de rock, esses shows de gente fumando maconha. Aquilo ali é dele, irmão. É dele. Ele está de olho, irmão, em você que está querendo se recuperar, irmão. Você pode ter certeza que o príncipe das trevas tem uma sede em você. Ele não olha para um papa do diabo que tiver aí. Esse aí, coitado. Ele manda um demôniozinho lá e o papo do diabo está achando que é o próprio Satanás. Não é nada. Satanás, a Bíblia diz o quê? Em 1 de Pedro 5, 7. Vigiai, pois, porque o diabo, vosso adversário, está bramando como um leão buscando, então está ao vosso derredor, irmão. Nada desse negócio que está lá no inferno e que o diabo está fazendo carnaval. Está nada, irmão. O inferno, que a Bíblia fala, uma das expressões do inferno é uma dimensão paralela à nossa. Então você vê isso muito em filme de terror. Sim. Alguns cometem a dever dizer que o diabo está preso. Presta atenção, irmão. Quando a Bíblia fala cadeias de escuridão, quer dizer, ele não pode se manifestar. Ele está preso numa dimensão escura, ele não pode aparecer. Mas ele está em atividade. No ministério de Cristo você vê que ele tenta Jesus. Ele anda, no livro de Jó, ele anda rodeando pela terra. O diabo está preso, irmão, porque não pode, no sentido de não poder manifestar e governar diretamente o mundo. Mas ele governa indiretamente. Por isso que ele fala em Lucas 3, olha, Lucas 4. Olha, toda essa autoridade me foi entregue, ou seja, eu governo os homens que não servem a Deus. Então, dou a quem eu quiser. E ele estava falando com propriedade. E tem um monte de pregador idiota dizendo que o diabo não tem nada. Não tem o quê, rapaz? Quando a pessoa faz pacto com o diabo, igual fizeram até um filme de um traficante que fez pacto com o diabo. Para o diabo deixar os caminhões de droga passar na frente da alfândega e as pessoas não viam. O caminhão passava, ele fazia. Só que ele tinha que fazer um sacrifício, matar uma criança, entendeu? Então os caminhões passavam com tonelada de droga na cara dos policiais e eles não viam. E se chegasse a ver e abrisse os papelóis de droga, eles iam ver alface, couve. O diabo enganava a pessoa. Irmão. Então, irmão, bobo é a pessoa que diz que o diabo não existe, que o diabo não pode, que o diabo não faz. Ele até gosta que você não acredite que ele existe. Porque quando ele entrar na sua vida, ele vai entrar para te arrebentar. Irmão. Olha só, houve falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias. Encobertamente, irmão, que coisa forte, né? Por que encobertamente? Porque alguém vai falar assim, isso está na Bíblia, rapaz. Está na palavra. Você não crê na Bíblia, não? Mas aí você vai ler bem o texto, não é bem o que eles estão falando. Entendeu? Campanha da rosa cheirosa. Você lembra que Jesus foi no jardim e cheirou uma rosa? Nós fomos no mesmo jardim e trouxemos um monte de rosas. Quantos vão honrar a obra de Deus com R$1.000? R$1.000, irmão. R$1.000 paga suas contas? Não paga, irmão, mas essa rosa aqui, o perfume dela. Só de Satanás sentir, ele vai sair correndo, irmão. Invista na... Rapaz, eles inventam até mistério. Rabanduia popopó. Invista! E é uma rosa igual qualquer outra, de qualquer jardim. É língua do popó. Sei. Ele estava tipo um símbolo assim, banhado a ouro. Não esqueça que certos símbolos assim, por exemplo, a mão da glória. É um peixe, símbolo. Um peixe, igual vocês fez 200 pau cada peixe, entendeu? Rapaz, na peixaria isso é mais barato, hein, irmão? 200 pau. Dá o quê? Uns 10 conto aqui de peixe? Nem para 10, que é o preço. Você estava pedindo, ele estava, você tinha mudar sua vida, para prosperar na sua vida, você quer empresário. Cada um custa R$200. Caramba, eu vou começar. Eu vou abrir uma peixaria assim também. Olha só, heresias encobertas, que a palavra heresia quer dizer uma maneira diferente de pensar, escolha. Ou seja, eles escolheram seus próprios caminhos. Heresia de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou,
Ou seja, até eles, irmão, por serem cristãos, foram resgatados, mas eles estão escolhendo um caminho errado. É igual quem vem aqui para o projeto para perder tempo, irmão. É a mesma coisa. Só que aquele que está levando a sério vai se recuperar. Agora quem não está, vai achar que isso aqui é uma besteira, né? Trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos, olha o que diz a Bíblia, seguirão. O que Jesus falou lá? Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, irmão. E qual era o tempo? Versículo 10. Num tempo de ódio. Num tempo em que ninguém ia se entender. Então essas pessoas, irmão, seriam um tipo de estrela. Ia dar para você receitas para você vencer na vida. Compra o peixe de ouro, o altarzinho com a Bíblia. Compra esse CD aqui que nós estamos vendendo. Compra esse livro. É que eu até concordo, irmão, que você deva comprar livro, comprar CD, mas não dentro de igreja. Igreja não é lugar de ninguém vender nada. Entendeu? Então essas pessoas, irmão, eles são assim. E outra coisa, as pessoas seguem eles, irmão, cegamente. Pastor, ele fala que por aumentar a iniquidade... Isto. Por aumentar as heresias, irmão. Então tem hora que a pessoa fica assim perdido, não sabe para onde ir. Aí aparece, irmão, uma estrela errante. Você pega em Judas, capítulo único, você vai ver que os falsos profetas são chamados, irmão, de estrela errante, que vai para as trevas. O que é com a estrela errante? Você vê uma estrela cadente cair, já viu? Logo, logo ela some. Entendeu? Então eles, irmão, o caminho deles é brilhante por causa do Evangelho, mas ele está indo para as trevas, irmão. Nós podemos citar vários exemplos de falsos profetas. Kenneth Copeland, que é um discípulo de Kenneth Hagin. Esse homem disse, gato só gera gato, cachorro gera cachorro, e Deus só gera deuses. Marco Feliciano também, outro falso profeta. Ele disse, citando João 10:34, que não diz a Bíblia que vós sois deuses, mas para quem que Jesus está falando aqui? Para os fariseus, irmão. Eles se julgavam como deuses, que julgavam a sua vida. É igual você quando fala assim, fulano acha que é Deus, né? Ele acha que pode julgar a minha vida. Você não fala às vezes assim? Pois é. Então Jesus estava citando o Salmo 82, era um protesto de Asaf para os falsos juízes de Israel. A expressão deuses ali é uma figuração, igual o diabo. O diabo, segundo Crônica, 2 Coríntios 4, versículo 4, ele é comparado como Deus desse século. Só que século ali é aion, no grego. Era, ou seja, o Deus do mundo de pecados. E muitas pessoas reverenciam o diabo mesmo, entendeu? E mesmo que não reverencie, quando você anda segundo as leis de um país, você está reverenciando o país, não está? Então quando você segue a natureza do diabo, você está reverenciando o diabo, entendeu? Então esses falsos profetas, na visão de Judas, eles são comparados, irmão, a pedras que estão num fio d'água. Fiozinho. Se você passar com um barco ali, bate e fura o casco e você afunda. E quantas pessoas, irmão, que vocês conhecem que ficaram pobres por causa de falsos profetas? Você não conseguiu a bênção, é? Não tem fé, não é? Por isso que ficou sem nada. Mas você ficou sem nada porque você tirou o que você tinha e deu tudo para eles, irmão. Bote um certo cidadão que ele fez uma janta. Olha só, irmão. Vamos fazer a janta comunitária. E aqueles que quiserem comer, pode ser chegar. Mas antes de vocês tocarem na comida, e era muita comida, vamos investir no reino de Deus. Cada marmita vai sair a mais ou menos uns 50 reais. Irmão, eu vou te contar. E ele disse, e profetizou. Quando vocês saírem daqui, Deus vai botar táxi de graça para vocês e até onde vocês têm que ir. Irmão, teve gente que saiu da serra, chegou de manhã cedo aqui em Viana e não apareceu táxi nenhum, irmão. E um monte de gente pagou 50 reais num prato de comida. Entendeu? 50 conto, irmão. Falso profeta, irmão. Judas chama eles também, irmão. Estrelas errantes, chama eles de pedras que ficam no fundo do rio, que a pessoa bate e afunda. É igual essas pessoas de mídia, irmão, a maioria deles são falsos profetas. Entendeu? A Bíblia chama eles de pessoas que são opositores da verdade. Olha só,
Antes eu estava falando em Pedro. Vamos ver aqui, 2 de Pedro, capítulo 2. A Bíblia diz assim, muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, irmão. Igreja de gays, igual Lana Roder, né? Márcio Retanero. Ele falou assim, estamos no século XXI. Isso pode? Irmão, dá nojo de um homem falar de uma afeminada, irmão. E você vê, eles falam que Deus, que uma das expressões para eunuco é homossexual. Mentira, irmão. Eunuco só tem duas expressões na Bíblia para eunuco. Primeiro é um oficial de um reino. É o que está em Atos capítulo 8. E o outro é um homem castrado. Eunuco não faz sexo nem com homem nem com mulher. Então você, por exemplo, é um rei. Aí você vê que o camarada é muito carinhoso com as mulheres. Você fala, para você não ser carinhoso demais, eu vou te castrar, porque aí eu sei que você não vai... Aí o camarada está castrado, o que ele vai fazer com a sua mulher? Nem desejo ele vai sentir, entendeu? Então os homossexuais hoje fundaram igreja e estão dizendo que são evangélicos. A igreja evangélica não tem igreja homossexual. Eles são, irmão, na verdade, uma desgraça que infelizmente apareceu no evangelho para difamar o caminho da verdade, irmão. E é o que eles fazem. Guerras santas, guerras dentro do lar. Você vê tanta miséria igual esse Joseph Smith. Ele é um camarada que ele fundou a seita dos mormons, é um grande falso profeta. Ele disse que Moroni, que era o filho de Nefi, Nefi era um patriarca de uma das tribos de Judá. Diz que o filho dele que morreu apareceu para Joseph Smith e falou o seguinte, olha, vem comigo que eu vou te mostrar as tábuas da lei do Senhor. E ele sai, uma história muito parecida com a de Moisés. Chega no monte e acha 2 tábuas em ouro, mas nunca viram essas tábuas, irmão. Isso é uma história inventada, entendeu? E hoje em dia a igreja de Mormon, a igreja de Jesus Cristo, os santos dos últimos dias, está aí crescendo, irmão. Usando o Terceiro Testamento. E outra coisa, eles respaldam os livros dele na Bíblia. São pessoas, como eu disse aqui, doutores. O atual líder da igreja de Mormon disse o seguinte, que o livro de Mormon vai salvar 10.000 vezes mais do que a Bíblia. E o que a Bíblia diz? Que não há salvação além da Bíblia, irmão. E é o que você vê por aí. Falsos mestres. É o caso, por exemplo, de Guilherme Miller, fundador da igreja dos Adventistas do Sétimo Dia, que segundo o cálculo que ele fez, né, Jesus ia voltar mais ou menos em 1843, e Jesus não voltou, irmão. Porque falta ler Mateus 24:36, só Deus sabe quando Jesus vem para a terra. Então o que eu falo para vocês, irmão, falsos profetas. Charles Taze Russell, outro grande falso profeta. Esse homem fundou a seita dos Testemunhas de Jeová. Entendeu? É um homem que, se você for ver bem a trajetória dele, era imoral, traiu a esposa dele com as empregadas, né? E fora essa parte, muitas heresias. Chamar o Espírito Santo, por exemplo, de força ativa. O Espírito Santo é Deus, sabemos que ele é Deus. Né? Você vê em 1 Coríntios 12, o Espírito Santo, ele dá dons à igreja, o Espírito Santo capacita a igreja, o Espírito Santo em Atos 13 fala na igreja. Então, irmão, seita. O que é seita? É um derivado de uma religião. Está dizendo que é crente. Igual agora tem o mistério da carruagem de fogo. Que você cai no chão, fica lá no chão, tinha um doido ali enviando ali, que estava colocando pessoas para entrar dentro do curral, não se lia a Bíblia, só orava, e o povo começava a rolar no chão. Isso é demônio. E acabou o movimento. Acabou. E outra coisa, eu não observo um movimento cristão só porque ele cresceu, irmão. Jesus fala o quê? Em Mateus 13, que o joio, ele ia crescer tanto, que quando os anjos arrancassem o joio, ia ter feixes nas costas. Você já viu uma plantação que dá feixes, é uma plantação pequena, irmão? Por exemplo, você vai colher milho. Se o milho está dando feixe, irmão, nas suas costas, quer dizer que você pegou muito milho, né? Então quer dizer que as falsas seitas, as falsas religiões iam crescer, irmão. Eles iam ter programa de televisão, eles iam ter instituto teológico, eles iam ter grandes doutores, e a maioria deles, irmão, ia agradar o povo, irmão. E o falso profeta é assim. Você vai perguntar, por exemplo, a um falso profeta, o que você acha do movimento homossexual? Ele fala assim, porque Deus diz que temos que amar a todos, né?
Então não podemos fazer acepção de pessoas. Mas ele não fala que é pecado ter sacerdócio gay. Sabe por quê, irmão? Esses falsos profetas, eles têm por natureza ser políticos. O que é um político? É um cara que quer ganhar, irmão, em cima de você. Te pede seu voto, da sua família. Entendeu? Gregos e troianos. Pois é, e o falso profeta faz isso, irmão. E outra coisa, ele está enganado achando que está servindo a Deus. Olha só. E por avareza, que é um pecado capital, farão de vós negócio. Será que vocês têm visto isso, irmão? Compra a toalhinha. Custa só R$70. Compra este livro porque vai mudar a sua vida. Estou culpando quem eu gosto de comprar livros. Se eu pudesse, eu escreveria livros. Mas vai vender, irmão, fora da igreja. Você vê, irmão, comércio a céu aberto dentro das igrejas, irmão. Tinha um falso profeta de uma igreja conhecida aí, que ele tinha, era um restaurante, irmão. Aqui era a igreja e o restaurante era assim. Aí vocês, tudo em jejum, irmão. Tá dando 10 da manhã, a barriga, ai. E ele falou assim, ó, irmão, o cheirinho do bife, ó. E aquele cheirinho, irmão, gostoso de bife, um sazon e cebola. E ele falou assim, aguenta a prova, hein? Não sai da brisa, não. E você sofrendo, irmão. Farão de vós negócio. Vamos fazer a campanha, igual um falso profeta que teve um tempo atrás no Brasil. Vocês que amam a Deus. Num programa conhecido, irmão. Nós vamos agora fazer, irmão. Você vai fazer uma oferta. Vai trazer para o meu ministério R$900. Tem coisas no reino de Deus que você tem que plantar para colher aquilo que você quer. Se você planta oração, Deus te manda poder. Mas para te mandar finanças, você tem que semear. Aí cita Abraão, cita um monte de gente. E você tem que contribuir. Mande. Eu estou recebendo aqui um manto. Sim. Fala, Deus! Deus está me dizendo que 1 milhão de pessoas, sem mentira, vão mandar uma oferta mínima de R$900. É o número revelado. Olha, irmão, como é que eu estou. Bota a mão aqui no meu coração. Ele falou, eu vou entrar na grana, ele falando. Onde é uma unção? Ele olha alguém, me segura. São palhaços, irmão. E tem gente assim. Gente que vende coisa dentro de igreja, irmão. Daqui a pouco eles vão vender o sapato de Jesus. Igual a falsa igreja católica no passado vendia pregos da cruz de Cristo, leite dos peitos de Maria, leitinho. Dos 12 apóstolos de Jesus, 18 está enterrado lá na Espanha. São os lobos, irmão, que a Bíblia diz que ia aparecer. E outra coisa, a Bíblia diz aqui, ó, e farão de vós negócio com palavras fingidas, serão grandes atores. Vão chorar. De novo, irmão. Não vou fechar. Vende seu carro, você não gosta dele mesmo. Está te dando problema. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação e a sua perdição não dormita. Ou seja, Deus não vai dormir no castigo dele, não. Se você pegar Deuteronômio 13, irmão, Deus prova a gente com esse tipo de gente. Irmão. Vai permitir que eles façam curas. Você tá doente? Chega aqui. Você toma um choque. Rapaz, num sopro eu fiquei curado. Não usou nem o nome de Jesus. Irmão, todo movimento que o nome de Jesus não é glorificado não vem de Deus. Irmão. Todo movimento que só tem cura, prosperidade, igual tem um falso profeta que vai lá no meu bairro, irmão, lota a igreja, irmão. E a maioria de tudo que ele fala é mentira. Ele começa a ler uma coisa, daqui a pouco ele muda para prosperidade e cura, e só o que o povo quer, a igreja só anda cheia. Uma amiga da minha mãe ficou até com raiva de mim por causa disso. Falei, minha filha, qual é a cura que aconteceu ali? Se você mostrar uma cura que ele profetizou e aconteceu, vai embora, com a cara fechada. Irmão, as pessoas sem Deus gostam de ser enganadas, irmão.
gosta, porque eu prego aqui com poder. Irmão, e Deus vai balançar esse lugar. Você vai ver, Deus vai te abrir uma porta de emprego, Deus vai te dar uma grande esposa. Deus, e começa a falar. E você crê? Quem está comigo aqui? Dá glória a Deus, igreja. É os falsos profetas, irmão. Só fala o que você quer ouvir. Agora você fala, irmão, tem uma prova aí para você passar. Eu falei, eu rejeito. Já tem o tal do rejeito, irmão. Sinais no mundo religioso. Falsos profetas. Qual outro sinal, irmão? Sinal no mundo político. Guerra. Houve mais de 26 mil guerras, irmão. Em toda a trajetória humana. O capítulo 24 de Mateus, ele é desafiador. Quando Jesus fala assim, haverão falsos cristos, eles vão dizer, eu sou o Cristo. Jesus não estava dizendo, ele vai dizer, eu serei Buda, eu serei Maomé, que eram grandes nomes da religião. Eles vão dizer que sou eu. E isso tem acontecido. E agora falando, irmão, do segundo pilar de cumprimento seria de guerras. Houve mais de 26 mil guerras. Onde Jesus fala de guerra aqui, versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Não é verdade? Será que houve mesmo essas guerras? No versículo 8 diz que isso é o princípio das dores. Se você lembra de uma mulher, quando ela está começando a sentir dores para gerar um filho, as dores são rapidinhas, assim, é uma incomodação, né? É o tempo que estamos vivendo, irmão. Princípio das dores. O que vai ver ainda é muito pior. Aquele, irmão, que não subir com Jesus, eu tenho pena dele. E olha só, vamos ver as guerras que aconteceram. Você vê guerras frias, você vê guerras religiosas, chamadas de guerras santas, guerras políticas. Por exemplo, a primeira grande guerra mundial, que aconteceu mais ou menos entre 1910 a 1914, 4 anos de guerra, deixou um obituário de pessoas de 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos. Mais na frente você vê a Segunda Grande Guerra Mundial, que dura 6 anos, do ano 1939 ao ano 1945. Ou seja, 6 anos de guerra e morreu 50 milhões de pessoas, irmão. 50 milhões. Só judeus, 6 milhões. Entendeu? E agora, o que você espera para esse tempo, irmão? Hoje em dia, cerca de 8 nações, um pouco mais, eu creio, tem autoridade nuclear para varrer a Terra 50 vezes. Tipo assim, minha nação pode ser derrotada, mas eu vou lançar bomba nuclear e vai matar tudo. Aí vai acontecer igual nesses filmes hollywoodianos, igual Dragon Ball Z, que você vê aquela explosão na Terra que sai arrastando tudo, irmão. E aquilo, irmão, vai destruindo, porque o nosso corpo é feito de átomos. Então a explosão nuclear, quando ela entra em contato com as estruturas atômicas, ela vai destruindo os átomos. E o que acontece quando o átomo é destruído? Tudo desfarela, irmão. É igual você ter aqui um castelo de areia. Quando você, dá uma cacetada, as areias foram tiradas do seu lugar, né? Então acabou o castelo. Então é isso que acontece, irmão. Tudo. E talvez nem insetos venham a existir. Só no século passado, irmão, por causa de guerras, e foram muitas guerras, só no século XX morreram 203 milhões de pessoas. Fora aquilo que a gente não sabe. Entendeu? Os terremotos de graduação 4 e 5 aumentaram, irmão. Você tem uma ideia? Só no século passado, foram mais de 160 mil terremotos. E todos os dias tem 3 mil tremores de terra. E tem alguns, irmão, que devastam. Quando eu trouxer o DVD aqui, irmão, vocês vão se assustar com o que vocês vão ver. Países igual a Indonésia, países que não aceitam o cristianismo, lavados pela água, irmão. Você vai ver iates afundando. Você vai ver coisa, irmão, tão terrível que você vai falar, rapaz, o que eu sofro aqui não é nada. Pessoas sem nada. Você sabe que é nada. Tudo que ele perdeu está debaixo d'água e está procurando parente que nem sabe se está vivo. É o que acontece, irmão. Ondas gigantes. Igual em Sumatra, acho que foi mais ou menos em 2004, uma onda de 30 metros, varreu 12 países, irmão.
E outra coisa, os geólogos estudaram e falaram, rapaz, a cacetada que a placa tectônica, as placas tectônicas são 12 placas que tem dentro do globo terrestre. Elas ficam dentro de um mar de fogo. Por isso que você vê, às vezes, algumas explosões vulcânicas, né? Que é terra com fogo. Então elas ficam assim, irmão, pra lá e pra cá, igual dentro do ônibus. Aí, pum, dá aquela cacetada. Pum. Quando elas dão a cacetada na veia, irmão, como dizem, aquilo se bate na terra, quando sobe daqui para baixo, é um terremoto, irmão, que arranca tudo do lugar. Quando é na água, aquilo, irmão, dá uma explosão, irmão, de tsunami, igual quando eu trouxer o DVD, irmão, vocês vão assustar. Como aquilo ali, irmão, sai varrendo tudo. É igual quando você está lavando assim uma pia, que você joga água assim, que a sujeira vai toda embora. A cidade, irmão, é totalmente engolida pelas águas. Entendeu? E acontece principalmente em países que não têm o evangelho. Muitas tsunamis, irmão. A natureza, irmão, tem reagido. Você vê, por exemplo, um terremoto que aconteceu em Lisboa, 17 de novembro de 1755, e o povo foi para dentro da igreja, pedir a Deus e Nossa Senhora para proteger, e a igreja caiu em cima deles, irmão. Matou todas aquelas pessoas. O sol se tornou em negro na Nova Inglaterra, que é nos Estados Unidos. Foi no ano de 1780, na data de 19 de maio. A lua virou sangue na Nova Inglaterra, ainda Estados Unidos. No ano de 1780, na mesma data, só que 19/5, conforme as profecias de Joel e Isaías, que iria acontecer. As estrelas caíram do céu na terra, na costa leste dos Estados Unidos, no ano 13 de novembro de 1833. Irmão, nós vemos os sinais se cumprindo. Falando sobre guerras, existem guerras domésticas. 1 a cada 5 mulheres é vítima de estupro ou tentativa de estupro do próprio marido. Guerras civis, que hoje, só nos Estados Unidos, tem 30 mil gangues disputando o controle do tráfico de drogas, e são gangues violentíssimas, irmão. Na América Latina, cerca de 1 a cada 3 pessoas é vítima de crime com assalto. E os assassinatos, irmão, só em 2012, isso é um dado um pouco distante, foram 500 mil pessoas no mundo. Os locais de maior incidência seria a América Central, o sudoeste da Ásia, aliás, da África, né, por causa dos países muçulmanos. Só no Brasil, irmão, das 100 mil pessoas, dessas 500 mil que morreram no mundo, 100 mil foi na América Latina e 50 mil pessoas no Brasil morreram. Nosso país, irmão, é o 11º país mais violento do mundo. Entendeu? Ele só perde para países assim, que estão em guerra. Mas toda hora tem gente morrendo, vítima de latrocínio, vítima de estupro. Hoje em dia, o maior percentual de mortes, segundo o IBGE, é de mulheres. Então, irmãos, nós temos que colocar Mateus 24 no nosso coração. Para finalizar, irmão, vocês vão ficar bobo como essas profecias afetam também o mundo cósmico, os planetas. Para você ter ideia, de acordo com o Dr. Milk, da Universidade de Rutherford, na Inglaterra, o Sol, em 100 anos, só em 100 anos, aumentou o nível de intensidade do calor dele 230%. Se o Sol, por exemplo, tem 100 milhões de graus Celsius, ele aumentou mais 230 milhões, além dos 100 milhões que já existia. Quer dizer, ele está ficando mais intenso. Por isso que algumas pessoas estavam achando que o Sol estava se aproximando até da Terra. E nessas ondas de magnetismo, que o Sol lança ondas de calor e magnetismo, afetou os planetas. Vocês vão ficar bobo como os sinais têm afetado planetas também. Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, diz o mesmo instituto, que é o Instituto Rutherford, que uma misteriosa calota polar se formou e um campo magnético também se formou. Ou seja, se você tentasse se aproximar de Mercúrio, você não conseguiria estabilizar a sua espaçonave. Entendeu? O campo magnético ficou forte, descontrolado. E outra coisa,
Como você entende, irmão, um planeta perto do Sol está gerando gelo? É uma coisa estranha, né? É como se você estivesse esquentando alguma coisa e em vez de estar esquentando, está esfriando. Olha só como as profecias têm se cumprido. Esse mesmo instituto diz que Vênus, a aurora deste planeta, ou seja, o brilho que você vê de fora do planeta, aumentou 2.500 vezes em apenas 40 anos. Ou seja, a radiação está tão forte ali que de longe você está vendo o brilho, irmão. Com certeza se tem alguma vida ali, se é que existe, eu não acredito que existe, ele está sendo fortemente afetado pelo calor. Em Marte, tempestades e um aquecimento incomum. Em Marte também acharam água lá, né? Então, tempestades constantes, irmão. Todo dia tempestade. Vítima dessa mudança que aconteceu no Sol. E a Bíblia não diz que o Sol seria afetado? Afetou esse planeta também. O mesmo instituto diz que Júpiter, mais de 200% no brilho das nuvens de plasma, os gigantescos cinturões de nuvem. Ou seja, que está Júpiter, né? Ele tem vários cintos de nuvem em volta dele. Olha só, aumentou o brilho. As nuvens mudam constantemente de cor. Ou seja, porque constantemente está chovendo, está caindo, por exemplo, geada. O planeta está sendo afetado por causa disso. É isso que eles estão dizendo. Os focos de radiação surgem e desaparecem constantemente enquanto os corpos celestes mergulham na atmosfera do planeta. O que ele está falando? Está caindo meteoro, está caindo estrelas, o planeta está sendo afetado, irmão. E logo isso vai chegar na Terra também. Saturno registra mudanças sensíveis com o aparecimento de raios na área equatorial, ou seja, na linha do equador deles, né? Ou seja, tempestade no planeta. Urano, mudanças de brilho e na aparição de nuvens, ou seja, o planeta é vítima de calor e tempestade. Netuno, um aumento de 40% do brilho da atmosfera, ou seja, está sendo afetado por um forte calor. Plutão, que é o planeta anão, né, do sistema solar, diz que a pressão atmosférica cresceu 300%. Ou seja, se você tentasse andar de paraglide lá em Plutão, a pressão ia te jogar bem longe, você ia se pocar todinho, entendeu? Está forte a coisa no universo também. Agora, no nosso planeta, que é o que interessa, o que essa profecia que falou que Deus iria alterar, né, as condições climáticas também, o que tem acontecido aqui conosco? Uma alteração no eixo da Terra, do planeta, além de evidentes mudanças climáticas. Ou seja, por isso que às vezes você olha lá fora, está chovendo, daqui a pouco cai uma chuvarada, e daqui a pouco está um sol que ninguém aguenta. Mudanças climáticas, irmão. Tudo isso tem a ver com as profecias. A atividade vulcânica aumentou em 500%. Isso por causa dos terremotos também, como eu falei para vocês. As placas que ficam assim, ó. Onde elas batem, aparece um novo terremoto. E como eu falei, principalmente nas áreas onde não tem o evangelho, ou então que se persegue o evangelho. Aumentou 500%. Ou seja, se tinha 1.000 terremotos, vamos botar aí, 100 terremotos por dia. Agora são 50.000 terremotos por dia. É o que eles estão dizendo aqui. Esse é um instituto muito responsável e são dados atuais, né? Entre 1875 a 1975, ou seja, em 100 anos, os terremotos aumentaram em 400%. Em 1973, estava aqui, a atividade vulcânica aumentou. Porque eu voltei lá atrás. Em 1963 a 1993, ou seja, em 30 anos, aumentou o nível de furacões, avalanches, inundações. 410%. O campo magnético está em declínio. O que é o campo magnético, irmão? Celular. Por isso que às vezes você tenta falar com alguém e não completa a chamada. Porque o Sol está sendo afetado e via nessas ondas de calor, você às vezes não completa a chamada. E vai ter um tempo, irmão, que vai ficar difícil a comunicação no mundo. Porque a intensidade desses sinais está só aumentando. Iniciado há 2000 anos, a taxa de redução se tornou mais rápida
nos últimos 500 anos, nos últimos 20 anos, sucessivas variações de intensidade. Ou seja, o que ele está falando? É como Jesus falou, é o princípio das dores. A mulher está perto de ter filho. Quando a mulher está perto de ter o filho, o que acontece? As dores, aumenta. Então, no tempo de Jesus, irmão, já tinha problema com guerras, falsos cristos, falsos profetas, epidemias que tem matado muito. Irmão, assista o DVD quando eu trouxer aqui para vocês, que tem matado muito, irmão. Você vê esses Zika vírus aí, ó, o mosquito. Antigamente, quando você jogava o larvicida, ele morria. Agora ele fica aleijado. E tem mosquito que come aquela larva e não acontece nada com ele. Mosquito sempre foi mosquito, irmão. O problema é que, por causa das profecias, eles estão evoluindo. E tem algumas ilustrações aí de mosquito musculoso, assim, o super mosquito. Você joga o spray na cara dele, ele dá um ninja, sai fora. Ou então ele fica assim, vai, joga o spray. Tem mosquito, irmão, que não foge por causa disso. Os mosquitos são descendentes da formiga atômica. Vamos dizer o seguinte, irmão, por causa da profecia, eles estão evoluindo a capacidade deles. Eles estão agora mais fortes, mais resistentes a qualquer tipo de ação humana, entendeu? Igual, por exemplo, a penicilina, no passado, era um remédio que matava qualquer doença. Agora, as células cancerígenas ou de qualquer outra doença que antigamente morria por causa da penicilina, elas formaram um escudo em volta delas. E agora a penicilina não consegue tocar nela, não consegue matar as células. Irmão, tem aparecido muitas pestes. A AIDS é uma delas, mas tem pestes piores ainda, epidemias que tem vindo, irmão, por causa do pecado do homem. Pastor, eu vi um cidadão comentando com a gente uma vez o seguinte, que existem, mundialmente falando, as famílias mais ricas do planeta. Os Illuminati, 13 países, que 13 famílias. esses aviões que passam e estão jogando, assim, tipo uma coisa química para matar milhões de pessoas, para ficar só, tipo assim, fazendo uma seleção. Enfim, a pessoa fala assim... Eles trabalham de outra forma, irmão. Uhum. Por exemplo, favorecendo movimentos gays, porque se um homem mora com um homem, não gera nada, não é verdade? Por isso que você vê esse apoio aí. Porque a humanidade, mas a humanidade, irmão, morre muita gente por dia, irmão. Muita gente. Enquanto nós estamos aqui conversando, tem muçulmano dando tiro na cabeça dos outros, tem traficante matando o outro ali, tem mulher abortando. Mas entendeu? está crescendo, né? Cresce. No Japão, então, irmão, nossa, mãe, vocês quando ver o DVD que eu vou trazer um outro DVD chamado Prepare-se. Você vai ver o irmão Rubens explicando que o mundo ele não tem dinheiro, irmão. Não é só o Brasil, não. A Grécia também não tem dinheiro. E quando eles descobriram que a Grécia não tem dinheiro, muita gente quis tocar fogo nos bancos, irmão. Entendeu? Porque, na verdade, o que o banco tem para você é crédito. Entendeu? Seu dinheiro está ali, mas eles já emprestaram. Né? Você tem crédito. Por isso que eles fazem um contrato com você, para você. Vamos botar, você botou 50 mil. Ó, irmão, com 6 meses você não pode mexer. Se o dinheiro é seu, por que você não pode mexer? Porque ele está fazendo mais dinheiro, irmão. Está enganando os outros, oferecendo Mega Sena. Porque ninguém vai acertar, irmão, 6 números um atrás do outro. Aquilo é uma ilusão do pobre, coitado. Ele não chega nem perto de acertar esse dinheiro. Então, o que eu falo com você, irmão? O mundo jaz no poder do maligno. Nossas esperanças não tem que estar em Telecena, Mega Sena ou qualquer outra cena. Tem que estar no Evangelho, na palavra de Deus. Que hoje você é um interno, é alguém que de repente ninguém procura, ninguém valoriza. Mas Deus te vê. Satanás também te vê. Então, os seres espirituais mais evoluídos, entendeu? Para falar de Deus e dos anjos, por exemplo, estão olhando para você, irmão. É como eu falo sobre o vírus. O vírus é invisível, mas ele existe. Tenta tomar uma friagem ele, se você não fica gripado. Então, o problema da gente, irmão, é valorizar o visível. O dinheiro, entendeu? Igual, por exemplo, traficante tem uma alegria ilusória, irmão. Ele sabe que hoje ele tem muito, amanhã uma bala atravessa a cabeça dele. Alguém fecha ele no caminho ali. Ele tem tudo hoje, mas ele de uma hora para outra. Ele sabe que ele com 25 anos ele já é, como diria na gíria, já é coroa na droga. Que logo alguém vai passar ele para frente. Entendeu, irmão? Então é o que eu falo para você. Sua alegria é uma alegria real, é espiritual. A alegria da gente é no coração. Entendeu? Não uma alegria por fora, uma alegria por fora são alegrias passageiras. Igual, por exemplo, não que a gente quer ter uma alegria terrena aqui, faz um churrasco. Daqui a 1 hora ou 2 não tem mais churrasco, acabou.
Vai ficar só na nossa memória. Entendeu? Então a gente tem que se apegar às coisas de Deus, porque Deus ele sabe recompensar. Amém? No momento certo, ele vai dar alegrias terrenas para a gente também. Que é Jesus que fala. Pedro um dia falou assim, Senhor, tudo isso deixamos por amor do Senhor. E o que é que nós vamos ter? Jesus disse, vocês vão ter 100 vezes mais nessa vida e mais no porvir. A vida inteira. Entender. Né? Aí por isso que no versículo aqui diz que o amor de muitos esfriará, no caso falso profecia, né? Não só isso, irmão. As pessoas querem, são carnais. Se você vai para uma igreja, que lá um amigo seu ficou rico, prosperou, avançou, então você fica com inveja e quer entrar, igual o negócio da Telex Free. Então o ser humano, irmão, hoje em dia, ele é mais capitalista do que antes. O ser humano de hoje em dia ele é muito mais estressado do que o ser humano de antes. O ser humano quer as coisas assim, irmão. E por causa da internet, por causa de mídias como celular, você consegue resolver muito problema rápido. Rápido. Se às vezes uma ligação que você dá, o nego traz dinheiro para você. Entendeu? Então o que eu falo com você, o amor de muito tem se esfriado, por quê? As pessoas têm se apegado às coisas terrenas. Os cristãos, irmão, de antigamente, eles não tinham moleza. Como vocês têm um sofazinho para dormir, uma cama, um ventilador, alguém que se preocupa por vocês. Os cristãos de antigamente, irmão, eles eram perseguidos, humilhados, eles eram mortos. Entendeu? Onde eles encontrassem alguém tentando traduzir a Bíblia para alguém ler, eles eram mortos. Entendeu? Rapaz, é uma coisa terrível, irmão. A religião fez uma desgraça no meio do cristianismo. Vocês, quando eu trouxer o DVD aqui, vocês vão ficar vendo, irmão, coisas que vocês não vão acreditar. De pessoas que, em nome de Deus, matavam crianças e matam até hoje. Entendeu? Mata pessoas também, irmão. Entendeu? O nome de uma instituição, a pessoa te exclui, corta o seu salário e quer que você se exploda. Entendeu? Então, são as pessoas que a gente vê hoje, que não tem amor com o próximo. Eu conheci um pastor, que ele é do projeto Oficina da Vida, e ele falou, olha, eu abri mão de uma Ferrari que eles me deram. Ferrari não, era um carro muito bom. Porque eu olhei as minhas ovelhas dentro da igreja, algumas estavam andando de ônibus, passando fome. Eu falei, não, eu vou vender esse carro e vou ajudar essas pessoas aí. E, inclusive, ele até fundou um ministério para ele. Que o ministério dele, eu tenho que ser bobo, rapaz, você tem que andar bem mesmo. Você tem que andar montado. Eu falei, não, meu filho, eu vou pegar um carrinho mais simplesinho. E se eu puder, eu vou até de ônibus mesmo. Por quê? Que pastor, irmão, que ama a ovelha, porque o pastor que ama a ovelha segue ele sacrifica a sua vida por causa da ovelha. No passado, essa expressão é o seguinte, é você enfrentar vales, enfrentar montanhas, ladrões podem te assaltar, feras podem te atacar. Você vê que Davi teve que lutar com o urso e com o leão, porque ele chegou no meio de todo mundo querendo achar a ovelha. Ele já foi em cima dele e matou, irmão. Então, irmão, ser um pastor é alguém, irmão, que ama as pessoas. Igual eu não estou ganhando nada para vir aqui, irmão. Essa mensagem que vai para a internet. Mas o intuito é pregar para vocês e pregar para outros. Eu não estou ganhando R$1 com isso. Muito pelo contrário, eu estou gastando. Então, irmão, o que eu falo para vocês? Vamos valorizar a vida espiritual. Entendeu? Porque as coisas terrenas ficam por aí. Entendeu? Se você conversar com uma pessoa, igual o irmão Moacir, que era um traficante, ele ganhava muito dinheiro, dizendo que ele chegava a ganhar R$6.000 no dia, quando 6 mil era muito dinheiro hoje. E hoje em dia ele mora numa casinha simples, igual essa, vive muito bem, né? Ele não gosta mais de homem, que ele era bicha no passado, se depilava, ele era igual a mulher. Então hoje ele gosta de mulher, ele é homem. Um dia eu vou trazer ele aqui para ele contar o testemunho dele, entendeu? E está feliz, não tem carro, antigamente tinha carro, ele tinha brinco, ele fazia feitiçaria, tinha muita coisa, irmão. Mas tomaram tudo dele, ele foi parar na cadeia, quase mataram ele. Então hoje em dia ele tem uma bala no corpo que ele não pode tirar, justamente por causa de uma vida errada. Né? Então, irmão, o que a vida do tráfico trouxe para muita gente? Trouxe nada, irmão. Tem gente que não pode sair ali fora. Que nego vai te matar, vai explodir sua cabeça. Você pode não ter nada, mas você é livre para andar onde você quiser. Amém? Esse é um grande tesouro. Quando recebe a mensagem, digo amém.